Olá, paz do Senhor para todos, meus amados e queridos, irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, também a nossa gratidão, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz do que Clama no Deserto e ao quadro Estudando Junto, onde estaremos aqui conhecendo, relembrando aqui o tema, né? Como cada lição a gente fazemos isso, temos feito isso. Classe dos adultos, onde o tema central é o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E a lição oportuna é a penúltima lição, né? Estamos chegando ao final do trimestre. E a lição número 12 é a lição que estaremos conhecendo o conteúdo nesta oportunidade, cujo tema trata, né, ou vai tratar, do julgamento de Jesus, a sua ressurreição. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos, Senhor, cometido. Te agradecemos mais uma vez por estar aqui, Senhor, diante desse quadro, e nessa oportunidade, já chegando aí próximo ao fim, Pai, de mais um trimestre, onde tivemos aqui conteúdos enriquecedores para a nossa vida. Somente, Senhor, o Senhor venha fazer com que eles saiam da questão, Senhor, da lembrança, do conhecimento e passe a ser, Senhor, parte atuante e viva em nossa vida diária. Abençoa, Senhor, nesse momento também, quanto respeito a esse conteúdo, vai falar do julgamento, Senhor Jesus, porém também da sua ressurreição. Faz isso, Senhor, nos ajuda, é o que nós pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Do julgamento à ressurreição. E texto áureo. E quando Jesus tomou vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Na verdade, verdade prática. Verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Na cruz, triunfou sobre o pecado. E na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. São leitura bíblica em classe, João 19, 17, 18, 28 a 30. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no sopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão Pedro, 20, de 6 a 10. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Entrou então também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu.
porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Ainda que nós vamos ver, amados, essa questão aqui dentro dessa sequência, podemos observar claramente que essa é a carreira, essa é a trajetória de todos aqueles que estão em Cristo e aqueles que ainda hão de crer no Senhor Jesus. Porque este é o legado do cristão. O legado do cristão não é uma casa nova, não é um carro do ano, não é uma vida de mordomia, pelo contrário. O legado do cristão, ele é a exemplo do Senhor Jesus. Carregar a sua cruz até o fim. E cruz fala de resignação a Deus. Cruz fala de compreender, né, os resultados e as consequências daquele que parte das trevas e passa a andar na luz. Estamos em um mundo em meio às trevas. Logo, todo aquele que se manifesta como luz vai receber, vai ter como consequência uma resistência, uma perseguição, né, boatos, condenações e assim por diante. E por fim, se não estivermos no presente momento em que o Senhor há de vir buscar, isso é a qualquer momento, estaremos vivos, subiremos, seremos arrebatados. Porém, se não chegarmos nesse tempo, haveremos também de passar pela morte. Porém, como o Senhor Jesus ele passou pela morte e também ressuscitou, a ressurreição de Jesus nos revela, né, que o seu sacrifício ele foi aprazível, que o seu sacrifício foi agradável a Deus. E isso se deu pela questão da sua ressurreição, dando-nos esta e deixando para nós essa esperança, que a sepultura já não será o nosso fim, que a morte ela já não terá poder sobre as nossas vidas. Porque o aguilhão do pecado, diz Paulo aos Coríntios, é a morte. Capítulo 15 de Coríntios. Que o aguilhão do pecado é a morte, porque próprio Paulo, escrevendo ao Romano, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então aqui não tem como não abrir um parêntese e deixar uma pergunta latente no meu e no teu coração. Qual tem sido a nossa labuta? Qual tem sido a nossa vida prática diante daquele que haveremos de prestar conta? Porque no presente momento o Senhor Jesus ele se encontra como Salvador. Mas na sua vinda e no trono branco ele virá como juiz para julgar os vivos e os mortos. E Paulo já nos antecipa a questão do veredito final. Se a nossa vida foi uma vida à luz da Bíblia, de pecado, logo o salário será a morte. A morte que eterna de separação de Deus e de todos. Será uma separação e será uma vida eterna em desprezo e esquecimento. Porém, se nós cremos no Senhor Jesus, primeiramente, nós nos arrependemos do nosso pecado à luz da palavra de Deus e cremos no Senhor Jesus e na obra do Calvário pela qual ele disse está consumado, nos favorecendo a partir daí da condição de que o seu sangue derramado ali na cruz nos purificará
de todo pecado e passarmos a buscar a luz da iluminação de Deus no que diz a Bíblia, com respeito à nossa obra, ao nosso caminhar. Obras estas que Paulo diz que já nos estão preparadas. As boas obras, elas não são para a salvação. As boas obras são fruto de uma vida de salvação. Daqueles que tiveram encontro com aquele que disse, eu sou a luz. E aquele que está em Cristo já não anda mais em trevas. As suas obras são obras de justiça. Logo, Paulo diz isso em Romanos, que as nossas obras de justiça, frente a essa regeneração, essa conversão, essa salvação, logo ela redundará em vida eterna. Então fica aqui esse parênteses aqui, que é importante, que ser salvo, está em Cristo Jesus, demanda a compreensão de um legado de dor. É uma mensagem que daqui a pouco eu vou estar gravando. A dor, um legítimo legado de um cristão. Porque Jesus morreu na cruz. Paulo acabou sua carreira e foi degolado. Com exceção de 2 apóstolos, Felipe e João, os demais, ainda que Felipe e João não morreram, né, sobre o martírio, como foi os demais, mas eles tiveram uma vida de perseguição, de sofrimento, e assim é, incontestavelmente, o nosso discipulado. Isso é constantemente o legado em que o Evangelho nos convoca. Para uma vida de entrega a Deus e ao desígnio frente às evidências desta vida em Cristo. Que o próprio Senhor Jesus, ele disse que por conta do seu nome nós seríamos odiados. Então que nós possamos abraçar essa realidade e não nos esmorecermos na trajetória da nossa vida cristã. Mas estejamos como Paulo disposto, se até mesmo tivermos que passar pela morte, e este ato, este momento, venha a ser também para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Fecha parênteses. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. Então, esse é o fundamento. Cristo. Porque fora dele não há outra salvação. Primeiro ponto, a prisão e a condenação do Senhor Jesus. A prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido seu último discurso ao discípulo e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsemane. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariote até o local onde o Senhor Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor notificou o Senhor Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo até Anás, sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. E nós? Será que nós temos traído ao Senhor Jesus? Será que haveremos de trair o Senhor Jesus dentro da nossa trajetória cristã?
por 30 moedas de prata, que isso representa algo que venhamos a dar um valor maior. Essas 30 moedas, para nós, no momento desse ponto aqui, nós podemos tê-lo como uma representatividade daquilo em que venhamos dar como maior valor em detrimento a Cristo. E abandonarmos o Senhor, trairmos. Quantos por conta de alguém, de um ente querido, de circunstâncias que passaram, traíram o Senhor Jesus, abandonando a fé, virando as costas para aquele que se fez carne e que morreu na cruz do Calvário, como diz a Escritura, e foi até esta morte de cruz, por amor de mim e também de você. Que nós possamos compreender que não há nada maior do que Cristo Jesus em nós, do que estarmos em Cristo Jesus. As circunstâncias, elas serão um fato, quanto aos seus limites incomensuráveis, onde o seu crime é até a morte. Morte até mesmo de alguém que tanto nós o amávamos e tínhamos sobre os nossos afetos. E pela circunstância dessa vida e pela permissão de Deus, ela partiu. Ela deixou esta vida. Porém, nós precisamos prosseguir. Porque se tivermos o Senhor Jesus como nosso único galardão, saberemos, não desprezaremos as demais coisas ou pessoas que para nós têm o seu significado, o seu valor. Pelo contrário, saberemos colocar tudo dentro do seu devido lugar, conceituando e relacionando esse aspecto que envolve a nossa vida por conta deste amor a Cristo Jesus, desta relevância a Ele, primeiro lugar. O nosso amor tem que estar em Cristo, em Deus. Depois, as demais coisas receberão por certo, pela direção de Deus, o devido respeito, o devido valor e a devida compreensão quando da perda ou deste momento em que venhamos sofrer essa perda. Ou interrogatório. Porque, vale aqui voltar, porque Judas se decidiu trair o Senhor Jesus porque era um que andava com o Senhor, porém estava o seu coração mais preso ao materialismo, mais preso aos bens, às bênçãos materiais que poderia ter através desta comunhão com o Senhor. Porém, traiu ao Senhor Jesus quando da sua revelação de que o seu fim seria o Calvário e que seu fim seria ser entregue na mão do sacerdote e morrer. Porém, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. E quanto não tem abandonado o Senhor Jesus por conta de que perdeu algo cujo valor ele estava dando maior e não era pessoas, não era relacionamentos, era algo materialista, como um bom emprego, um bom trabalho, e passou a viver sob uma esfera de crise, por isso abandonou o Senhor Jesus. Segundo o interrogatório, de início Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás. Somos sacerdotes judeus, preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar que este preferir que fosse os próprios judeus a julgar o Senhor Jesus conforme a lei judaica. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar
à pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles, decidiu colocar o Senhor Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação do Senhor Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. É justamente a cegueira que fica dentro desse ponto, espiritual para nós, porque o conteúdo estaremos em sala de aula no próximo domingo, não é mesmo? Mas daqui dentro desse ponto, o que fica aqui, a considerar que a cegueira espiritual, ela nos afasta de Deus. A cegueira espiritual nos faz agir até mesmo em oposição à nossa própria crença e fé. Aqueles que deveriam reconhecer o Messias segundo o seu próprio ministério, que trazia no seu bojo sinais de cumprimentos proféticos que estavam sob os esteios de Isaías, do profeta Isaías, Zacarias, Amós e tantos outros, Jeremias e tantos outros. Jesus, dentro do seu ministério, se cumpriu tudo desde o seu nascimento. Desde a questão dele fugir para o Egito, Oséias. E tudo foi se cumprindo como estava nas Escrituras. Por isso que Paulo, ao se dirigir aos Coríntios, ele diz em capítulo 15, que Jesus morreu segundo as Escrituras, mas também ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, aqueles que deveriam ser aqueles que, não, em primeiro lugar, não entregariam nem eles a Pilatos. Será que nós não estamos fazendo isso da mesma maneira? Será que nós não estamos condenando ou fazendo qualquer comentário sobre um ministério ou sobre a atitude de um irmão para uma pessoa que não é crente? Para um parente que não é crente? Ou em meio a um público falando mal do seu próprio irmão, do seu ministério numa fila de banco? Isso é entregar ao juízo do incrédulo. Isso é deixar à mercê do julgamento do incrédulo e até ser um empecilho para a convenção daquele incrédulo. E foi o que eles fizeram. Quando eles, pela lei, deveriam julgar o seu Jesus, eles entregaram a Herodes. E expuseram o seu Jesus ao vitupério de ser comparado a um criminoso. Ao ser julgado ao lado daquele que a sua vida pública revelava ser ele um criminoso declarado, como todos o conheciam. Um conspirador, aquele que promovia rebeliões políticas. Por isso que ele foi preso. Agora, na hora do julgamento, quem que falou, quem foi que da onde vieram as vozes dizendo crucificam, crucificam? Dos sacerdotes, dos escribas, do povo de Israel. Por isso que João disse, ele veio para o que era para os seus, porém os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Então que possamos tomar cuidado, que nós possamos jamais colocar ou interrogar, ou se achar no direito de interrogar a Deus, se achar no direito de julgar o nosso próximo, o nosso irmão. A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado. Posteriormente, o soldado romano, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados,
provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tira de couro afiadas, que tinha pedaços de osso e pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Neste momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido. Foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim, olha aí, a profecia do profeta Isaías. Segundo ponto, crucificação, morte e sepultamento do Senhor Jesus. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhes para que fosse crucificado. Sob os açoites do soldado, Jesus carregava a cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama a qual os soldados romanos submetiam os condenados. No Evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado do Senhor Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus, do Senhor Jesus. É curioso notar que a profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53:12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Segundo ponto, subponto, a missão foi encerrada. Como homem, Senhor Jesus experimentou a sede, que foi a última necessidade humana, antes de morrer na cruz. Sua sede física foi momentânea, aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecida pelo soldado romano. Ao pedir água para saciar a sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo, que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de que a sua missão na terra estava completa, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. O sepultamento. No versículo 38, apareceu um homem que admirava o seu Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada. Devido ao temor que tinha do judeu, mantinha-se afastado do discípulo, mas conseguiu vencer esse medo a reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo do Senhor Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde o Senhor Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte Calvário. Por último, o terceiro ponto, a ressurreição do Senhor Jesus. O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e o anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que o Senhor Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência da clara ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, com a intenção de ungir o corpo do Senhor Jesus. Chegaram lá, a pedra já tinha sido retirada, e ao entrar no sepulcro, escavado na rocha, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. O túmulo estava vazio. A ressurreição com base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu aos Coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que,
Se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seria inútil. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se na palavra do Senhor Jesus, que afirma ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que o Senhor Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar o Senhor Jesus de forma gloriosa. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo, que brevemente teria a oportunidade de vê-lo também. Terceiro subponto, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, quando não antes até mesmo de Maria Madalena, as mulheres que avisaram eles, e João em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente. O Senhor Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: Pai seja convosco. E em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou ao discípulo antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. Uma prova no poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar Cristo que venceu a morte. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Aqui já é a ressurreição para a vida eterna, e não a ressurreição de momento como já estudamos em aulas anteriores. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando para o final. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa e gloriosa presença e queremos te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade que aqui estivemos renovando a nossa mente sobre essas duas importantes ocasiões. A morte pela qual o Senhor morreu em nosso lugar, sofrendo a ira divina sobre si, e também a sua ressurreição nos dando prova de que a morte não poderá ter de maneira alguma poder sobre nós, mas que assim como ele rompeu a morte, pelo mesmo Espírito haveremos de rompê-la segundo a tua palavra, segundo a sua promessa. Por isso, ó Pai, só temos a agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor venha manter viva, Senhor, esta esperança da tua vinda, como também o descanso e a paz com respeito a essa certeza e convicção de que haveremos de ressuscitar para viver com o Senhor, e isso em caráter eterno. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda. É que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.